Vamos lá, pessoal, agora a gente vai fazer a questão 129 da prova de linguagem do Enem, prova amarela de 2009. Serafim da Silva Neto defendia a tese da unidade da língua portuguesa no Brasil, entrevendo que no Brasil as delimitações dialetais espaciais não eram tão marcadas como as isoglossas da România antiga. Mas Paul Teissier, na sua História da Língua Portuguesa, reconhece que, na diversidade socioletal, essa pretensa unidade se desfaz. Diz Teissier: a realidade, porém, é que as divisões dialetais no Brasil são menos geográficas que socioculturais. As diferenças na maneira de falar são maiores em um determinado lugar entre um homem culto e o vizinho analfabeto que entre dois brasileiros do mesmo nível cultural originários de duas regiões distantes uma da outra. E aí a gente tem a definição de isoglossa, uma linha imaginária que, em um mapa, une os pontos de ocorrência de traços e fenômenos linguísticos idênticos. Ok, o que esse texto está dizendo para ele, gente? Ele mostra dois especialistas em língua. O primeiro deles é o Serafim da Silva Neto. O segundo deles, Paul Teissier. Qual que é a opinião do Serafim da Silva Neto? A primeira coisa que ele diz é que as delimitações dialetais não são tão marcadas como as que existiam na România Antiga. Paul Teissier, ele fala o seguinte: olha, tudo bem, pode não ter um aspecto geográfico, mas existe um aspecto sociocultural. Então, aqui ele diz, menos geográficas e mais socioculturais. Ou seja, enquanto Serafim da Silva Neto acha que não existe uma divisão dialetal, ou pelo menos não uma tão marcante, o ponto do Paul Teissier é que, na România Antiga elas eram geográficas e agora elas são socioculturais. Ok? Vamos agora ver as opções. De acordo com as informações presentes no texto, os pontos de vista de Serafim da Silva Neto e de Paul Teissier convergem em relação. Ou seja, o que ele quer saber é o que eles estão concordando, porque eles discordam um pouco, o ponto de vista deles é um pouquinho distinto, mas ele quer saber qual é o ponto em comum. Então vamos lá. Alternativa A: a influência dos aspectos socioculturais nas diferenças dos falares entre indivíduos, pois ambos consideram que pessoas de mesmo nível sociocultural falam de forma semelhante. Bom, aqui a principal questão é que existe essa ponderação sobre o sociocultural, mas a única pessoa que faz isso é o Teissier. Então, o problema com essa alternativa A é quando ele fala que ambos defendem essa visão de que o sociocultural influencia. Então, alternativa incorreta. A delimitação dialetal do Brasil assemelhar-se ao que ocorria na România Antiga, pois ambos consideram a variação linguística no Brasil como decorrente de aspectos geográficos. Bom, em primeiro lugar, Teissier defende a questão sociocultural ser mais intensa do que o aspecto geográfico. Então tem um problema aqui com o geográfico. Segunda coisa é que em nenhum momento eles falam que os dialetos no Brasil se assemelham ao que ocorria na Roma Antiga. Esse assemelhar aqui está errado. Os dois defendem a ideia de que não eram tão marcadas como as isoglossas da România Antiga. Então aqui a alternativa é errada. Alternativa C: a variação sociocultural entre brasileiros de diferentes regiões, pois ambos consideram o fator sociocultural de bastante peso na constituição das variedades linguísticas no Brasil. Bom, a questão sociocultural ela é abordada sim, mas ela é abordada só por Teissier. Ela não é abordada pelo Serafim da Silva Neto. Então, alternativa incorreta. A diversidade da língua portuguesa na România Antiga, que até hoje continua a existir, manifestando-se nas variantes linguísticas do português atual do Brasil. Olha, a România Antiga ela é unicamente usada para se fazer um paralelo com a questão de diferenças de dialetos. Em nenhum momento a língua portuguesa é mencionada como sendo uma língua da România Antiga, certo? E muito menos que ela exista até hoje. Então a alternativa é incorreta. Pessoal, fiquem tranquilos, ainda tem uma.
Então, a alternativa E, a existência de delimitações dialetais geográficas pouco marcadas no Brasil, embora cada um enfatize aspectos diferentes da questão. Vamos voltar lá rapidinho para a gente ter certeza? Então, olha, ele está falando que a ideia seria você ter delimitações dialetais, mas pouco marcadas. Não eram tão marcadas. Acho que essa parte aqui faz justamente o ponto que a gente estava precisando. Não eram tão marcadas, ou seja, pouco marcadas. E a outra parte é falar que eles enfatizam coisas diferentes. E realmente, o Serafim da Silva Neto defende apenas que elas não são tão marcadas, enquanto que o Teissier enfatiza essa questão geográfica versus sociocultural. Então, de fato, conforme o enunciado está dizendo aqui dessa alternativa, elas são pouco marcadas no Brasil, segundo os dois, e eles enfatizam aspectos diferentes. Um enfatiza apenas a comparação com a România, enquanto o outro enfatiza a diferença entre aspecto sociocultural e o aspecto geográfico. Então, a alternativa correta, letra E. Pessoal, muito obrigada e até a próxima questão. Até mais. Tchau, tchau.